Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos. Pouco rouca, pouco não. Que friozinho delicioso, hein? Hum. Só faltou o chocolate quente do lado, a coberta. Brincadeira. Tá de boa, eu gosto de trabalhar assim. Melhor assim do que naquele calor. Mas enfim, ó, raios de sol nos meus olhos. Pra ficar melhor, daqui a pouco eu não tô enxergando mais nada. Mas enfim, vamos lá, gente. Estamos no capítulo 11 de Jó. E aqui a gente tem a primeira fala de Zofar, que é aquele terceiro amigo de Jó, né? A gente já viu então ele faz falando, Bildade, Zofar. Depois vai ter uma volta e meia aí, eles vão voltando, tá? Então não se incomode não, que ainda falta muita coisa, muita fala. E aí, né, hoje eu tava pensando, meu Deus, minha mãe tava me perguntando ontem, né, minha mãe, você fica tocada com o livro de Jó, né? Aí eu falei pra ela, eu falei, não é que eu fico tocada, é porque, cara, a maior parte do livro é só sofrimento, é muito difícil falar do livro de Jó. É difícil, inclusive, a gente ver, né, a gente ter muitas palavras, assim, ver alguém falando de Jó, ou vai falar que ele sofreu, ou vai falar de quando ele foi restituído em tudo. Então, mas a gente não ouve muito por aí as pessoas dando tanta ênfase ao livro de Jó. E aqui nós temos 40 capítulos para comentar. Então, assim, como fala em 40 dias, às vezes, né, só sobre sofrimento. Mas a gente tem conseguido extrair bastante coisas aí do livro de Jó, a gente tem conseguido extrair sobre questão de visão, olhar a Deus, como são os nossos olhos para Deus. A gente tem conseguido extrair também que muitas foram as palavras liberadas na vida de Jó. A gente tem conseguido extrair também que, tipo, sei lá, coisas super diferentes, assim, que eu não tinha essa visão antes de fazer esse estudo, né, com vocês aqui. Eu pensava que os amigos de Jó eram todos errados, estava todo equivocado, quando na verdade não, quando de fato, sabe, a visão tanto de Jó quanto dos amigos eram deturpadas em relação a Deus, mas eles tinham temor, eles tinham uma amizade verdadeira, eles tinham essa vontade de acertar, eles tinham esse pensamento de, cara, fez coisa errada, tá sendo castigado. Então é isso e pronto, e acabou. E o livro de Jó é um livro assim disruptivo, ele traz uma visão, tipo, um parâmetro totalmente diferente. Então é isso que a gente está conseguindo extrair do livro de Jó e a gente ainda tem muito pela frente para a gente conseguir, sabe, reforçar isso em nós. Quando o Senhor coloca por muito tempo, pode ver que os capítulos são bem pequenininhos. É porque ele está querendo reforçar. A cada dia ele vai trabalhando, sabe, uma área do nosso pensamento, da nossa visão, da nossa constituição. São coisas pequenas e aos poucos que vão formando a nossa mente, a nossa cultura, o nosso conhecimento. Esses dias eu estava até vendo, eu acho que é o Nicolas fala muito sobre isso, sobre essa não, minto, a Brasil Paralelo, né, aquele streaming lá de vídeos, séries, filmes, enfim. Eles falando sobre essa questão da cultura, como ela é formada, como às vezes, tipo, as novelas foram formando o nosso conhecimento, os filmes, as séries de maneira muito sutil, eles foram implantando assim, aos poucos, como quem não quer nada, e foram ali colocando. Quando pensa que não, você já tá pensando igual eles, você já tá pensando que, tipo, não tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal, entendeu? Então, assim, são nas sutilezas, é no dia a dia, é todo dia, é essa constância, é esse bater na tecla, é falando, sabe? Nem sempre Deus
Nem sempre você está passando por algo porque você está sendo castigado, nem se então, assim, são coisas que formaram o nosso pensamento, estão imbuídos de tal maneira que para destruir essas fortalezas, às vezes é a palavra, o conhecimento a respeito de Deus a cada dia. Então, que a gente possa ter essa constância, eh, essa determinação em aprender, em deixar se desenvolver, em deixar o Senhor fazer com que vá entrando a palavra dele na nossa mente e no nosso coração. Amém? Bom dia, Isabel. Isabel todo dia aqui comigo, né? E em nome de Jesus que esteja sendo assim, sabe, disruptivo para você também, uma mudança de chave de pensamento. E é isso. Vamos que vamos começar orando e aí a gente lê o capítulo e vê o que que o Senhor nos orienta aqui, amém? Amém, Pai. Muito obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Muito obrigada, sabe, por mais um dia em Sua presença, por esse friozinho tão agradável. Deus, nós podemos sentir o Senhor em todas as coisas, sabe, Deus? Então, assim, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelas coisas lindas e maravilhosas que o Senhor fez, e até aquelas, Deus, que às vezes aos nossos olhos estão feias, estão eh, de, destruídas ou, sei lá, fora de foco, fora de imagem. Nós sabemos que até nessas coisas o Senhor vem trabalhar na nossa mente, no nosso caráter, no nosso coração. Então continua a fazer, sabe, Deus, através de todas as coisas. Nós liberamos acesso para que o teu Espírito Santo venha trabalhar em nós, mudando para a sua honra e para a sua glória. Colocamos diante de ti o nosso trabalho, sabe, Deus, as nossas coroas, os nossos sucessos, tudo aquilo que fazemos bem, mas também os nossos fracassos, tudo aquilo, sabe, Deus, que nós estamos arrependidos ou, enfim, seja como for, nós lançamos aos teus pés e te pedimos para que o Senhor, sabe, Deus, recolha e nos ajude com tudo isso. Em nome de Jesus, abençoe esta semana, este dia, essa leitura dessa palavra, é o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém? Bom dia, mãe. Tudo vai dar certo. Amém. Então vamos lá, gente. Capítulo 11, versículo 1 vai dizer o seguinte: Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse: Será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim, você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem o poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Então, parando aqui rapidamente, antes da gente passar para a próxima parte, que eu considero ser uma palavra profética para aqueles que sofrem, para aqueles que estão passando por aflição, e eu gostaria de trazer, né, reforçar isso. Mas antes de tudo, a gente vê Zofar mais uma vez chegando com os 2 pés no peito. Assim, Jó ali teve 2 capítulos em que ele foi falando, né, foi falando, apresentando a queixa diante de Deus, falando: "Eu vou falar sim, porque minha alma tá amargurada, eu já não quero mais viver, e eu vou falar, Deus". Então ele foi falando, e aí Zofar, quando se levanta para falar, ele fala: "Ei, chega, já deu".
por mim basta. Você acha mesmo que você vai ficar falando isso tudo e a gente não vai ter resposta? Espera aí. E aí ele vai falar ali da sabedoria de Deus, de como Deus age com as pessoas, de como ele acha que Deus age com as pessoas, das sabedorias profundas que o Senhor tem. E e aí ele vai falar algumas partes que eu acho interessante ressaltar, é que ele fala assim: "Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim você veria que Deus o está castigando menos do que você merece". É como se ele falasse: "Você acha que tá recebendo muito pelo que você está passando? Provavelmente pelo que você está me dizendo aí, Jó, você merecia muito mais. Você você é a pior das pessoas, né, porque além de ter pecado e não quer dizer para ninguém, você ainda tá falando aí como se fosse a pessoa mais sabida da face da terra, como se fosse o mais santo, mas só Deus conhece, e aí ele vai falar, né: o céu não era o limite para Deus, você não pode chegar até lá, Deus conhece o mundo dos mortos, e você não conhece, ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Deus conhece as pessoas que não valem nada. Então, assim, ele é franco e cruel, né, um pouco nas palavras, então. E aí vai continuar no versículo 13 dizendo: "Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece. A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Você viverá seguro e cheio de esperança. Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará, e muita gente virá lhe pedir ajuda. Porém, os maus olharão em redor desesperados e não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a morte será a única esperança." Então é isso. Então ele finaliza aqui o seu discurso falando: Jó, se arrepende, sabe? Entrega seu pecado nas mãos de Deus e deixa que ele faça aí o que a gente conhece que ele faz, que ele mude a sua vida, que ele perdoe os seus pecados e que ele faça o que só ele pode fazer na sua vida. E aqui eu quero ressaltar, eh, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei, né? Que qual a aflição de cada um, qual, enfim, o coração, o que, né, às vezes não faz sentido nenhum isso daqui, mas talvez para alguém esteja fazendo algum sentido. E aí eu quero também declarar essa palavra que Zofar falou. Zofar podia ser um pouco, como é que se diz? Insensato nas palavras, cruel, mas ele conhecia, ele sabia quem era Deus, e Deus é esse aqui, ó. A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Deus é bom, Deus é fiel, Deus muda a treva para a luz, sabe? Deus muda choro em riso, sabe? A gente muito ouve falar que aqueles que forem semeando com lágrimas, né, com choro, voltará ceifando com alegria, com risos. Então, Deus é esse que muda, Deus é esse que muda realidades, Deus é esse que, né, aqui ele foi insensato em falar algumas coisas, mas a gente não pode dispensar o todo da conversa dele, senão essa não estaria aqui na própria Bíblia, né, na própria palavra de Deus, as palavras que Zofar falou.
Então, que a gente possa conhecer, né, esse Deus que muda realidades, que muda vidas, que muda, assim, histórias, né, e não independente do que você esteja passando hoje. É que nem Jó ali, Jó, ele nunca achou que poderia voltar a sorrir outra vez, sabe. Ele falou: "Cara, é o meu fim". Todos os discursos de Jó é Jó falando assim: "Me leva logo para a sepultura, para aquele lugar onde os mortos não, né, não voltam mais, onde a gente não acontece mais nada". Mas mas o tempo todo os amigos de Jó estão falando: "Cara, eu não tô nessa posição que você tá, mas deixa eu te falar uma coisa, eu sei que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é isso, Deus é aquilo, e Deus vai mudar a sua sorte outra vez, Jó". E aconteceu. Vamos continuar. Amém? Então é isso, simbora, Deus abençoe, obrigada, verdade, eu creio, amém, glória a Deus.